O barulho da chuva tá grande, viu? Olá, boa noite, abençoados, boa noite, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Que aqui o barulho da chuva tá embriagante, né? Poderíamos dizer assim, né? Nosso templo aqui em Fortaleza tem um telhado metálico, né? Quando chove, assim, o barulho, né, se sobressai, né? Mas eu acredito que para quem está ouvindo aí pela internet, né, pelo Facebook, talvez não tenha tanto essa impressão, né, porque o som é praticamente captado pelo microfone, né? Então, talvez vocês só escutem mais quando não estamos cantando ou não estamos louvando, né? Que bom, né? Então, se você está me ouvindo bem aí, né, por favor, dê o teu ok. Se você consegue me ouvir bem, nitidamente, dê o seu feedback aí para que a gente possa iniciar o nosso culto de louvor e de adoração, né? Opa, a irmã Ednardo diz que tá ótimo o som. Glórias a Deus, irmão, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Aqui a gente ouve assim, o nosso retorno fica meio comprometido por conta da chuva, mas vai dar certo. Sempre dá, sempre deu, né? Se Deus quiser, sempre vai dar certo, em nome de Jesus. Bom, no meu relógio aqui já são 19 horas. Eu queria agradecer pela presença dos irmãos que já estão entrando aqui na nossa transmissão ao vivo, né? Glórias a Deus pela tua vida, meu irmão amado, minha irmã em Cristo. Aqui eu tô vendo aqui irmã Cícera, irmã Edilazi, a Manu, minha esposa, irmã Esna, irmã Lene, Francilene, né? Paulo César, Francisca, Vilma, tá todo mundo entrando, né? Graças a Deus, graças a Deus. Vou tirar meu som aqui. Queria saudar a todos os abençoados com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos permitiu estar aqui hoje mais uma vez, nessa noite de quinta-feira, para o honrar, para o adorar, para o bendizer e, acima de tudo, para ouvi-lo falar, porque estamos tão necessitados de Ti, Senhor. Nunca, talvez a nossa geração precisou tanto de ouvir a palavra do Senhor. Nunca a nossa geração, talvez, esteve tão carente daquilo que sai da boca do Altíssimo. A palavra do Senhor diz que haveria um tempo em que a palavra do Senhor se tornaria muito rara. E esse tempo já chegou e faz tempo. Agora imagine a palavra do Senhor sendo rara e o mundo está passando por tamanhas tribulações, por tamanhas calamidades. Nunca estivemos tão necessitados de Ti, Senhor. E é por isso que hoje o Teu povo clama a Ti. É por isso que hoje os Teus filhos amados se prostram aos Teus pés para Te bendizer, para Te louvar, para Te adorar. Em nome de Jesus. Louve, meu irmão amado. Louve, minha irmã em Cristo. Adore ao Senhor nessa noite, para a honra e para a glória dEle mesmo. Aleluias.
Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao ministramos o louvor. Vamos lá, ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Diga coroado. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Diga ao único que é digno de receber. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. É muito bom consagrar todo o nosso ser ao Senhor. Como é bom, Senhor, elevar o nosso pensamento ao alto e louvar e te adorar. Como é bom, Senhor, poder glorificar a Ti, ó Pai, porque nas Tuas mãos nós nos sentimos seguros. Em Ti nós sentimos que verdadeiramente nós estamos amparados, sabendo que as nossas vidas não estão nas nossas próprias mãos, nunca estiveram e nunca estarão. Que o Deus Todo-Poderoso está no controle de nossas vidas, que o Deus maravilhoso está aqui hoje e sempre esteve, que a Tua mão misericordiosa está a nos guardar, mesmo em meio à calamidade, mesmo em meio às maiores tormentas. E é por isso, Senhor, que a cada dia mais nós temos força para adorar e elevar o Teu nome aos céus, para Te glorificar e dizer como é bom, Senhor, como é bom estar debaixo das Tuas asas, como é bom, Senhor, estar debaixo do Teu poder, como é bom oferecer a nossa mocidade, oferecer o nosso vigor, oferecer
o nosso tempo, os nossos talentos, a nossa vida a Ti. Obrigado, Pai. Coroamos a Ti, não porque nós temos esse poder, mas sim porque Tu já és coroado. Nós apenas, Senhor, demonstramos que em nossas vidas Tu és o Rei. Tu és aquele ao qual nós devemos toda a honra, todo louvor, todo tributo. Adoramos o Teu nome, Senhor. Nos rendemos aos Teus pés e consagramos todo o nosso ser a Ti. Louvado seja o Teu nome. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga mais uma vez, coroado, Senhor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos o nosso ser a Ti, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Oh, Senhor, eu consagro, Senhor, todo o meu ser a Ti. Eu consagro a minha família a Ti. Eu consagro tudo que eu tenho, tudo que eu sou e aquilo que eu ainda vier a ser, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Só o Senhor me faz feliz, mesmo em meio a tormentas, mesmo em meio à maior tribulação. Só em Ti, Senhor, eu sinto paz, porque o Senhor disse: eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou. E não é a paz que está no mundo, é uma paz que somente pode ser sentida através do Teu Espírito, Senhor. É uma paz que somente pode ser percebida por aqueles que creem verdadeiramente num Deus Todo-Poderoso, por aqueles que realmente consagram a sua vida ao Deus de toda a criação. Oh, Pai amado, recebe o Teu louvor, recebe a Tua adoração, recebe aquilo que hoje nós Te oferecemos como um sacrifício agradável a Ti, um sacrifício que verdadeiramente sobe aos céus como um cheiro suave, como um aroma, Senhor, agradável ao Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Louvado seja o Teu nome, louvado seja o nome do Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos
pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Glórias a ti, Senhor. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Os irmãos, por favor, perdoem aí algum deslize, mas é porque realmente o barulho da chuva aqui no templo é muito alto e é fácil a gente perder o retorno, né? Muitas vezes a gente está cantando, né, irmã Márcia, e nem escuta o que a gente está cantando, o que a gente mesmo está cantando, né? E aqui em Fortaleza está chovendo muito, muito mesmo. Chuva demais da conta, como diz o mineiro, né? Chuva com relâmpago, né? Como é aquele meninozinho do meme, né? Repangalejando, né? Chovendo e repangalejando, né? Aqui tá demais, tá demais. Bom, mas com chuva ou sem chuva, com repangalejo ou com relâmpago ou com trovão, nós estamos aqui para ouvir o Deus Todo-Poderoso falando aos nossos corações. Nós estamos aqui para nos prostrar perante o altar do Deus Todo-Poderoso. Amém. Glórias a Deus. Queria agradecer mais uma vez aos irmãos, né, que nesse instante estão aí nas suas casas, né, mas estão ligados aí na internet, né, estão ligados no seu Facebook, né, esperando ansiosamente por aquilo que Deus tem a dizer hoje, nessa noite de quinta-feira, nessa noite chuvosa aqui em Fortaleza, né? Não sei se você que é irmão da Igreja Cristo é Vida em Recife ou em Natal, se você também tá também debaixo de chuva, né? Tá ouvindo o mesmo barulhinho de chuva que eu estou ouvindo, né? Mas em tudo dai graças, em tudo dai glórias a Deus. Bom,
Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer, que hoje Deus tem muito a nos falar, e para a honra e para a glória dele mesmo. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, no capítulo 1, no versículo 1. O tema da mensagem que Deus traz à igreja hoje, nessa noite de quinta-feira, hoje, dia 23 de abril de 2020, né? No meu relógio, precisamente, são 19 horas e 18 minutos, né? 19 e 18, né? Com um trovão aqui em Fortaleza, aqui em cima da minha cabeça. Diz assim o livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. O título da mensagem de hoje é Dias de Crise. Eu gostaria que, antes de nós iniciarmos a pregação da palavra, antes de nós profetizarmos aquilo que Deus tem a nos dizer, eu gostaria de fechar os nossos olhos e dedicarmos esse momento à oração, para que nós possamos pedir ao próprio Deus que Ele nos dê a capacidade de ouvi-lo falar e de compreender a sua palavra com verdade, em nome de Jesus. Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nós te somos gratos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui hoje, reunidos em Teu nome, para Te ouvir falar, mesmo em um dia em que a chuva torrencial cai sobre a nossa cidade, mas o Senhor diz que eu faço chover sobre determinados lugares, e em outros não. E tudo isto está debaixo do controle absoluto do Deus Todo-Poderoso. O importante é que mesmo aonde possa estar chovendo ou onde não esteja chovendo, mas a chuva que nós estamos para receber é a tua chuva serôdia, chuva de avivamento, chuva de graça, chuva da palavra predestinada de sabedoria, que nos traz revelação, que nos traz conforto, que nos traz paz, Senhor. E é por isso que hoje nós nos prostramos perante o Teu altar, Senhor, para Te pedir que em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê a capacidade de compreender a Tua palavra com verdade, e que essa palavra, ela frutifique nos nossos corações a 100%, fazendo com que cada um desses Teus filhos possa compreender, possa entender, possa viver aquilo que o Senhor mesmo tem nos exortado. É isso que nós Te pedimos. E Te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê assim, diga amém. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi aqui que os irmãos de Natal já nos passaram que lá não está chovendo, né? Mas aqui no Ceará está chovendo bastante, né? Olha, meu irmão, nosso país é um país imenso, né? Assim como chove aqui em Fortaleza, em Natal não está chovendo, né? Pode estar chovendo em outro estado e outro não. Nós temos um país de dimensões continentais. E nesse país de dimensões continentais existe um povo, né, que ao longo dos anos, ao longo das décadas, né, tem aprendido, ou de certa forma, se é que nós podemos dizer assim, tem se acostumado a passar por diversas crises, né? O brasileiro, enfim,
ele é um povo bastante acostumado a passar por diversas crises ao longo da sua história, né? Ao longo da história do Brasil, o brasileiro já viveu inflações galopantes, já viveu momentos de profunda crise, de desemprego, miséria, aos quais ainda hoje grande parte da nossa população vive, né? E olha, meu irmão, nada disso é novidade para o nosso país. Essas diversas crises e calamidades não são novidades para o nosso povo, né? A mensagem do livro do profeta Joel, a mensagem que o livro do profeta Joel tem a nos trazer, ela tem muito a ver com essa realidade que hoje nós estamos vivendo, uma realidade de calamidade, uma realidade de crise, né? Exatamente porque essa palavra do profeta Joel, ela foi lançada a um povo num período de calamidade, né? E não por causa de um vírus, né? Não por causa de um inimigo invisível, né? Mas por conta de uma praga, de uma grande praga de gafanhotos, né? Que foi o que se submeteu aqui sobre o povo israelita na época de Joel, e uma praga de gafanhotos seguida de uma grande seca, né? Ou seja, e isso que aconteceu com o povo de Israel fez com que destruísse praticamente todos os campos, destruísse praticamente todas as lavouras, fazendo vir sobre aquele povo um grande período de miséria. Um período de miséria como nunca antes aquele povo havia visto. O livro de Joel, ele diz, inclusive, que até os animais gemiam e clamavam, né, por uma solução perante tudo aquilo que estava acontecendo, né? Bom, para a gente contextualizar aqui, o livro do profeta Joel, ele levanta basicamente questões sobre o que se passa no coração do povo diante das calamidades. Joel, ele relata como profeta, né, com discernimento espiritual que Deus lhe deu, com propriedade, aquilo que o povo estava vivendo, aquilo que o povo estava passando, né, a situação que aquele povo estava enfrentando, né, e como aquele povo estava enfrentando aquele momento tão tortuoso, né? O que se passava no coração daquele povo durante aquele período de calamidades, se eles estão clamando a Deus, se eles estão se arrependendo em meio a toda aquela situação, se eles estão temendo a Deus, se eles estão se enchendo de esperança. Olha, meu irmão, Joel, ele, com tudo aquilo que Deus estava lhe mostrando em meio àquela situação, Joel traçou um paralelo entre aquilo que é eterno e aquilo que é temporal, baseado na experiência daquele povo, né? E é muito pertinente essa palavra nos dias de hoje, porque hoje nós estamos enfrentando dias extremamente difíceis. Hoje nós estamos enfrentando um período de calamidade que, olha, meu irmão, eu tenho certeza que será lembrado por gerações e gerações depois de nós. Um período extremamente particular da história da humanidade, né? Assim como aconteceu também na época do profeta Joel, né? E isso pode ser observado pelo profeta como uma forma do povo de Deus analisar a si mesmo, o modo como um filho de Deus enfrenta esses períodos de crise. Olha, Joel significa Jeová é Jesus. Joel era um profeta, né, que basicamente atuou lá em meio a Jerusalém, né? E ele foi protagonista de uma época em que houve uma grande calamidade. E em meio a essa calamidade, Joel, ele pôde observar, ele pôde discernir que a religião, em meio a
toda aquela crise, né, econômica, política, existencial que o povo passava, ele pôde observar que a religião, ela se tornou um mero formalismo. Que as pessoas talvez não estivessem vivendo um período de grande negligência espiritual, porém, a religião ela se tornou para aquele povo uma mera formalidade. Olha o que diz no capítulo 1, no versículo 4 de Joel. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Sabe o que Joel estava dizendo aqui? Ele estava dizendo que diante dessa crise, né, o povo precisava clamar a Deus. Isso talvez seja uma das maiores lições que nós precisamos compreender nesse momento, tomando como base o texto aqui do profeta Joel. Nesse texto, Joel mostra uma situação de calamidade tão grande, em que ele diz que os gafanhotos comeram tudo. Tudo mesmo. Porque se aquela primeira leva de gafanhotos, os cortadores, comeu e deixou alguma coisa, o gafanhoto migrador que veio depois, comeu. E se o migrador deixou alguma coisa, o devorador que vem depois, comeu. Né? E se o devorador deixou alguma coisa, o destruidor que veio depois, comeu. Ou seja, não sobrou nada. Nada de nada. O povo estava vendo as suas plantações dizimadas por completo. Olha, meu irmão, eu assisti um filme que se chama O Poço. Né? É um filme que traz uma reflexão bem interessante. Né? Nesse filme, as pessoas elas são colocadas numa prisão, e a prisão ela tem níveis. Né? As pessoas elas são colocadas em andares, né? Cada cela fica uma em cima da outra. E a comida vem de cima. Então, lá em cima, eles colocam a comida numa bandeja gigantesca, né? num buraco, e vão descendo a comida de cela em cela. Você deve imaginar o que acontece, né? Vem um banquete lá em cima. Quando passa na primeira cela, a turma vem e come um bocado. Come o que consegue comer. Aí quando passa na segunda, come o que consegue comer. O que você acha que vai sobrar para quem está lá na última cela? Né? Só o prato. E olhe lá. Né? Pois era exatamente o que estava acontecendo aqui. Né? Os gafanhotos, eles comeram tudo. Tudo mesmo. Né? Aqui no versículo 7 diz o seguinte: fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Olha, a destruição era tão grande, né, que as figueiras, né, os gafanhotos comiam não só os frutos, comiam os talos da planta e até a casca das árvores, que as árvores ficavam esbranquiçadas, porque até o talo, até a casca das árvores, os gafanhotos comiam. Olha, meu irmão, como é que aquele povo iria se alimentar? Olha que os profetas, e Joel também se utilizava desse expediente de uma maneira fantástica. Eles escreviam, descreviam esses momentos de calamidade com uma certa poesia. Né? Olha o que ele diz aqui no versículo 10. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira,
todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Olha, meu irmão, imagine uma situação em que tudo o que se plantava tinha sido devorado. Não sobrou nada para aquele povo comer, a não ser os parcos cereais que haviam sido guardados nos celeiros, né? Mas imagine que aqueles cereais deveriam durar até que uma próxima colheita houvesse, né? Imagine quanto tempo isso levaria. Alguns cereais demoram uma estação inteira para florescer novamente, ou seja, no mínimo de 4 a 5 meses. Imagine 4 a 5 meses, né, sem você poder extrair nada do campo. Aqueles recursos, fatalmente, rapidamente iam se esvair e o povo iria viver uma miséria absoluta. E foi exatamente o que aconteceu, né? E essa falta de mantimento, igreja, ela afetou não só a vida financeira daquele povo, mas acabou também afetando o serviço religioso, né? Através da escassez das ofertas. Hoje, nós temos exortado muito os irmãos para que não deixem a igreja, a casa do Senhor, sem recursos. Exatamente seguindo aqui esse exemplo do profeta Joel, né? Olha o que diz aqui no versículo 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Ou seja, o povo chegou a um extremo de miséria tão grande que eles não tinham como ofertar a Deus. E por consequência, a casa do Senhor também definhou. Os sacerdotes também que subsistiam das ofertas e da própria igreja também passaram por extrema necessidade. Olha o que a palavra do Senhor diz: cingivos de pano de saco e lamentais, sacerdotes. Ou seja, se resignem ao extremo desse momento de calamidade, né? Olha o que diz aqui no versículo 18, né? Eu falei no início da mensagem que até os animais gemiam por conta da miséria, por conta da calamidade. Como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Olha, como não tinha comida nem para as pessoas, os rebanhos também estavam definhando. Os rebanhos também estavam emagrecendo e morrendo de fome. Ou seja, não existia nem comida, nem de origem vegetal, nem de origem animal. Os animais clamavam também por uma solução, ou seja, uma catástrofe sem precedentes, meu irmão. Você talvez não imagine o que seja uma praga de gafanhotos. Eu andei pesquisando, né, em sites de biologia, e dizem que apenas 10 gafanhotos são suficientes para devastar uma mangueira inteira. 10 gafanhotos, né, 10 bichinhos. Agora você imagina uma nuvem densa de gafanhotos se abatendo sobre um país inteiro. Olha, meu irmão, realmente é uma praga terrível, né? Aqui no versículo 14, diz assim: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Olha, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, como nós falamos aqui no início dessa mensagem, Deus, Ele conclamou ao povo nesse momento
para que o povo clamasse, para que o povo se prostrasse perante o Senhor e orasse a Deus e pedisse a Deus para que aquele momento passasse, para que Deus desse forças àquele povo. Deus disse: olha, para tudo, pare o que você estiver fazendo e clame ao Senhor. Pare de buscar pelas tuas próprias necessidades pessoais, porque você já está vendo, você já está enxergando que você não é capaz de dirigir os teus próprios passos, que você não é capaz de discernir o teu próprio tempo, que mesmo aquilo que você esperava colher, os gafanhotos devoraram todos. Esse é o momento que eu separei para que você, que cuidava primordialmente da tua vida, para que você que andava galardeando, que estava no controle absoluto da situação, para que você obrigatoriamente pare e clame ao Senhor. Talvez você não tenha entendido ainda a voz de Deus, meu irmão. Por que será que Deus nos isolou, nos deixou reclusos dentro das nossas casas, toda a população do mundo inteiro? Para que os filhos de Deus, que talvez andavam se banqueteando juntamente com os ímpios, para aqueles que deveriam dar exemplo de serenidade, de justiça, e ao invés disso, andam nas mesmas pisaduras dos ímpios desse mundo. Parem, dê um tempo, priorize clamar e adorar ao Senhor. É isso que Deus está te falando. Priorize ouvir a voz de Deus, priorize a tua vida espiritual. Olha o que diz aqui, segura um pouquinho aí em Joel, em Lucas capítulo 18, versículo 7. Lucas, capítulo 18, versículo 7 diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha, meu irmão, e essa é a pergunta que é extremamente pertinente aos dias de hoje. Quando vier o Filho do Homem, quando Jesus voltar, achará porventura fé na terra? Achará porventura aqueles que verdadeiramente confiam as suas vidas no Senhor e colocam Deus em primeiro lugar? O povo de Deus tem clamado. Será que o povo de Deus ele tem esperado no Senhor? Será que o povo de Deus tem verdadeiramente crido no sobrenatural de Deus? Então, diante da crise, você tem que se lembrar disso. Você tem que se lembrar de clamar ao Senhor. E mais, diante da crise, nós também temos que se lembrar que Deus é juiz, que Deus é reto juiz acima de tudo, né? E Ele visita nações inteiras com o seu juízo. Será que não é isso que nós estamos vendo agora? Será que não é isso que nós estamos observando? Deus visitando o mundo inteiro com o seu juízo? Olha o que diz aqui em Joel, no capítulo 1, no versículo 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. O dia do Senhor está perto, e Ele vem com uma assolação, Ele vem assolando o mundo inteiro. Aqui no capítulo 2 de Joel, no versículo 11, diz assim: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível.
quem o poderá suportar? Quem poderá suportar o dia do Senhor? Quem poderá suportar o juízo do Senhor? Aliás, meu irmão, o que é uma praga de gafanhotos, mesmo que ela dizime uma terra inteira? O que é uma epidemia ou uma pandemia, mesmo que ela mate milhares de pessoas no mundo inteiro, mesmo que ela contamine toda a população da terra? Mas o que são essas calamidades diante do juízo do Senhor? É o que a palavra de Deus está dizendo. O que são todas essas coisas que nós estamos vendo diante do juízo do Senhor, que assola toda a terra? Deus é reto juiz. Em Joel, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Ou seja, os muitos pecados das nações, essa capacidade que as pessoas têm de negligenciarem a Deus, tudo isso tem subido aos céus e levantado a ira do Senhor. E esses pecados, eles seriam pisados como quem pisa uvas para fazer vinho. É isso que ele está dizendo aqui. Olha, meu irmão, quando o profeta ele usa esse texto, essa expressão, o dia do Senhor, o dia do Senhor está chegando, ele se refere aos últimos dias, aos dias que nós estamos vivendo, os dias que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo. E ele usa essa expressão para exortar o povo de que o dia da segunda vinda de Jesus está próximo. E que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. O juízo de Deus desce sobre ricos e sobre pobres. Desce sobre poderosos e humildes. Desce sobre quem tem plano de saúde e quem usa o SUS. Desce sobre todos. E será que após tudo isso, nós teremos uma outra visão da importância da vida espiritual? Será que após acabar toda essa pandemia, será que após acabar todo esse período de crise, de calamidades que nós estamos vivendo, será que as pessoas vão enxergar que a vida espiritual é realmente importante? Era isso que Joel estava exortando ao povo. E é isso que Deus está falando a cada um de nós, que somos povo de Deus, hoje, na nossa época, nesse tempo de pandemia, meu irmão. Será que os nossos jovens, quando acabar isso tudo, será que eles vão entender que vida com Deus é coisa séria? Que vir para a igreja não é lazer, ou não é só lazer, Que vida espiritual não é brincadeira, é coisa séria. Será que os pais vão ensinar seus filhos a orar quando isso acabar? Será que as pessoas vão usar esse momento para fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que verdadeiramente Deus representa nas nossas vidas? Olha, meu irmão, será que o juízo de Deus, ele não nos traz reflexão? Será que o juízo, ele não nos traz quebrantamento? Ou pelo menos deveria trazer? Será que o juízo de Deus não nos traz mudança de atitude? Se o juízo de Deus não te traz, ou não nos traz nada dessas coisas, ai de nós. Ai de nós, se o juízo de Deus não nos fizer refletir sobre as nossas próprias vidas e nos arrepender de uma vida onde falta devotamento e sobra comprometimento consigo mesmo. Olha o que diz aqui, segura um pouquinho Joel. Olha o que diz em Hebreus no capítulo 12, no versículo 28.
Hebreus, capítulo 12, no versículo 28. Olha o que diz aqui. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Sejamos agradecidos a Deus. Tenhamos reverência ao Senhor, porque recebemos um reino inabalável. Deus nos deu graciosamente a sua palavra. Para quê? Para que nós sirvamos de modo agradável e reverente a Ele. Será que os cristãos, eles andam de modo agradável ao Senhor? Será que os cristãos, mesmo aqueles que conhecem a graça, todos são realmente reverentes a Deus? Quantos numa quinta-feira como essa de hoje, quando nós estávamos em tempos normais, né? Quantos abriam mão de vir ao templo para ouvir Deus falar, para talvez ficar em casa assistindo televisão, e hoje talvez dariam tudo para estarem aqui, ouvindo a palavra de Deus presencialmente? Olha, meu irmão, diante da crise, nós devemos nos arrepender e confiar na misericórdia de Deus. O profeta Joel, através das suas palavras quase que poéticas, está dizendo para o povo de Jerusalém naquele momento, está dizendo para o povo hoje, o povo de Deus hoje, a Israel espiritual, que esse momento de crise, esse momento em que Deus derrama sobre a terra o seu juízo, é um momento especial para que nós nos arrependamos de talvez estarmos vivendo uma vida negligente para com Deus, deixando de confiar nas misericórdias do Senhor para confiar muitas vezes em si mesmo, ou na capacidade dos homens. Aqui em Lamentações, capítulo 3, no versículo 22, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no versículo 22. Eu acho lindo esse texto, onde ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha, para você que insiste em achar que está no controle da tua vida, ou que tem poder sobre si mesmo, a palavra do Senhor diz que apenas e tão somente as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Olha como nós somos frágeis, frágeis ao ponto de uma praga de gafanhotos dizimar parte de uma população de um país, frágeis ao ponto de um vírus microscópico, invisível ao olho nu, dizimar com parte da população do planeta Terra. Somente as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E aí nesse momento Joel, ele convoca o povo de Deus ao arrependimento, mas a um arrependimento verdadeiro. Porque as pessoas, elas via de regra, por estarem dentro de um templo, por fazerem parte de uma denominação, ou por terem conhecimento da palavra, acham que não precisam se arrepender, né? São muito duras de coração. Muitas vezes se utilizam de arrogância para dizer: não, eu quero que Deus me alimente com aquilo que eu desejo. Eu quero que a pregação seja da forma como eu imaginei. Eu quero que a igreja atenda às minhas expectativas. Eu quero que as bênçãos que Deus derrame na sua vida sejam de acordo com os meus desejos e com os meus planos. Não. Nós estamos totalmente sujeitos à misericórdia do Senhor. E graças a Deus por isso.
Joel, ele convoca aqui o povo a um arrependimento real, né? E não a um simples formalismo religioso, como quem diz assim: olha, você que quer se arrepender, vem aqui na frente do altar, eu vou colocar a mão na tua cabeça e vou fazer uma oração por ti. Aí a pessoa acha que se arrependeu, não sabe nem de quê, né? Isso existia muito na época de Joel e existe muito hoje aqui, principalmente. As pessoas, elas não conseguem se voltar para dentro de si mesmos e enxergar que precisam se arrepender, rasgar as suas vestes, né? Não de uma forma quase que teatral, né? Naquela época, rasgar as vestes era um símbolo de arrependimento, mas as pessoas faziam isso de uma forma, de um formalismo religioso, faziam quase de uma forma teatral. Olha, Senhor, eu rasgo as minhas vestes, rasgava as vestes como uma forma de demonstrar a sua penitência. E aqui o profeta Joel está dizendo: olha, mas o rasgar as vestes aqui não são as vestes do corpo, mas sim as vestes do coração. No capítulo 2, no versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E preste atenção que Joel estava falando com um povo escolhido por Deus. Então não estava falando para pessoas na rua, para pessoas que não temiam a Deus, que não conheciam a Deus. Mas estava dizendo: olha, converta-se, olha, redirecione-se, volte-se novamente para Deus, né? De todo o coração, né? E isso com jejuns, com choro e com pranto, ou seja, de uma forma copiosa, de uma forma verdadeira. Aqui no versículo 13 ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Rasgue o vosso coração, arrependa-se de talvez viver uma vida demonstrando ser uma coisa que talvez você não é. Seja um cristão de verdade, aproveite esse momento que Deus está te concedendo para te converter, te redirecionar, para voltar ao foco, voltar a Deus. Quando nós observamos todos esses males na humanidade, nós somos obrigados, é impossível nós não percebermos a ira de Deus contra essa rebelião que se forma ao Senhor. A ira de Deus contra toda a impiedade, contra todo aquele que se diz cristão, mas na verdade é um mero formal religioso. Por último, meu irmão, diante da crise que nós estamos vivendo, lembre-se sempre das promessas de Deus para o seu povo. Isso é fundamental. Joel, ele exortou ao povo para que nunca se esquecesse que o nosso Deus é um Deus de promessas, e promessas que se cumprem. No capítulo 2, no versículo 18, diz assim, capítulo 2, versículo 18: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Olha, meu irmão, aquele povo já estava vivendo as suas últimas forças. Aquele povo já estava ali se utilizando dos últimos recursos e não sabia como iria viver a partir dali. E Deus se compadeceu daquele povo. E diante da misericórdia do Senhor, o profeta, ele faz com que o povo enxergue as promessas do Senhor e que naquele momento, no momento de grande calamidade, no momento de grande miséria, também significavam promessas de prosperidade, né? Aqui no capítulo 2, no versículo 19, diz o seguinte. Capítulo 2, versículo 19. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte
eu removerei para longe de vós, lançá-los-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, diz o Senhor, ó terra, regozija-te e alegra, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, ou seja, voltarão a ser verdes, né? Porque o arvoredo dará seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Quando o Senhor diz aqui, restituirei, na verdade, o Senhor está dizendo aqui que Deus está prometendo que tudo voltaria ao normal, né? Deus estaria prometendo que aqueles anos que foram ceifados por conta da dizimação do gafanhoto, ou seja, tudo que aquele povo havia perdido, aquele povo iria plantar novamente, aquele povo iria ver o resultado da sua colheita, e aquele povo iria se fartar abundantemente com o fruto da sua lavoura, com o fruto da sua plantação. Deus está dizendo para nós hoje, meu irmão, clame ao Senhor, porque tudo vai voltar ao normal, tudo isso passará. Deus está prometendo a normalidade da vida, que trariam como consequência a prosperidade do povo, uma prosperidade também financeira, né? Mas Deus traz também mais do que a prosperidade financeira. Deus traz também a prosperidade espiritual ao seu povo. Aqui no capítulo 2, no versículo 28, diz assim: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Esse talvez é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, né? E talvez seja o texto mais conhecido do livro do profeta Joel. E essa promessa, ela se cumpriu, né? Ela se cumpriu nos dias de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, né? E hoje, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, nós temos o privilégio de também termos sido alcançados por essa promessa, porque a partir do momento em que você ouviu a palavra do Senhor, o evangelho da tua salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Diga glórias a Deus por isso. E além dessas promessas espirituais, Deus também derrama sobre nós as suas promessas eternas. No capítulo 3, no versículo 18, ele diz o seguinte: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Durante muitos anos, os historiadores e o povo de Jerusalém achavam que essa promessa era especificamente para o povo israelita, né? Mas essas promessas não eram somente para o povo de Israel. Aliás, sim, mas para o Israel espiritual, para a igreja, meu irmão. A igreja que não está enclausurada em quatro paredes, mas a igreja que é composta de todos os filhos de Deus, que ouvem e se prostram perante a palavra do Senhor.
Joel diz, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, as palavras que hoje eu vos repito: renove as tuas esperanças de Deus, porque Ele é um Deus de promessas. Eu gostaria de finalizar com um texto maravilhoso, que está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35, que diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.